Olá, bom dia. Como é que vocês estão? Estamos aqui num dia bem especial com a nossa amiga Andrea. Eu vou chamar já logo a minha irmã, mas eu quero apresentar a Andrea. Deixa eu só chamar ela. E como é que vocês estão? Vamos lá, cadê a Paty? Oi, Olá, Paty. bom dia. E hoje temos um dia muito especial da segundo episódio da série. E a Andrea Arjo é nossa amiga de muitos anos. Ela é psicóloga, psicanalista, também a primeira dama da cidade de Urânia, onde eu e meu irmão a gente cresceu. Então vamos lá, deixa eu. Tá pronta? Sim, prontíssima. Tá. É, Peraí, Paty, você quer falar do que a gente, o assunto que vai falar? Então, hoje, gente, o assunto é a amizade, o valor da amizade na vida adulta, ou todas as fases da vida, né? A gente vai falar sobre amizade. É isso aí, deixa eu chamar ela. Eu sei que ela tá aqui Tem já. mais ou menos uns 25 anos que nós temos essa amizade com a Andrea. Vamos lá, já chamei a Andrea. Andrea! Não tô me Eu vendo. também não tô te vendo, André. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ouvindo sim, vendo não. E aí, como é que a gente faz? Ao vivo é assim mesmo. Você quer... Não, Gente, peraí, deixa eu ver se tem que clicar na câmera. Não, a câmera aqui tá Tá normal. normal? Você quer que eu te... Será que me convida de novo? ou, Vai, às vezes foi um ou choque de inverte. beleza. Então, chamar novamente. Tá. Está chamando ela? Chamando, mas talvez a Andrea vai ter que sair e voltar. Isso, eu vou sair, peraí. Ao vivo, Gente, essa é a Andrea. ao vivo é assim também, né? Uhum. Gente, obrigada por todo mundo que está entrando aqui. Vamos falar de um assunto tão gostoso que é a amizade, né? Essas amizades que são tão verdadeiras e que a gente consegue levar por muitos anos, como a nossa, que tem mais ou menos 25 Olha, anos. eu entro aqui, mas eu acho assim, é uma questão de... Será que pode três? Ó, Não tem nada a ver. Andréia, Pode você até... não assistiu o primeiro episódio da série, né? Eu, você, que é minha irmã, e nós, uma convidada. Pode sim, Eu né? vi a convidada, mas às vezes não pode três comigo. Acontece. O três... Mas nem vocês estão me vendo. Gente, Não. tá bem interessante, né? A minha parte fica assim, obstruída. Tô sentindo um bullying. Já começou bem. Andréia, você tinha posto Gente. uma foto. Você inverte a câmera. Ah, sim. Sim, Thaís, vai ficar gravada assim a live, tá? Siga a Vai gente ficar em gravado duas em sem o meu uma. rosto, gente. Fiquem tranquilos. Tá tudo bem. Isso. É, então, mas... Ah, tá, entendi. Tem um negócio aqui. Oh, Ah, sim, eu apareci. meu Deus! Legal, gente. Eu tava achando que era uma questão assim de beleza. É assim, Talvez só também. se enquadra melhor no meio do seu Ah, mas eu não vídeo. tô enquadrada. No meu eu tô super Assim, enquadrada. Você já tipo, não tá começa, hein? aqui, daqui pra baixo. Não, pra Tipo, mim tá normal. Você não começa. Tá super não, tá bem. super bem. Vamos lá. tá ótimo. Obrigada, Andréia. Obrigada por... Gente, deixa eu falar oi, eu apareci. Tem aí uma questão, né? Confluindo
aí, uma questão, acho que amizade e beleza podia ser o tema de hoje, né? Que na hora que foi para eu entrar, a coisa travou, questões aí antigas, né? Vocês duas juntas é complicado, é muita beleza junta. Ai, amiga, obrigada. São seus olhos. Ah, Ai, com certeza. André, Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Ansiosa para falar dessa amizade aí de 25 anos? 25 anos, é. Eu acho que é mais ou menos isso. E, Andréia, obrigada por estar participando. Eu sei que tem bastante gente aqui acompanhando a gente. E vamos lá, você está pronta para a gente. O tema de hoje, como a gente já falou para todo mundo, é amizade. Principalmente, eu acho que você vai tocar na fase adulta, né? E a minha primeira pergunta seria: você está preparada? Vamos mandar bala aí? Seria. Olha, se eu estiver preparada, eu caio aqui, a conexão cai, tá? Fica de boa aí. É, a gente sabe que a gente conheceu há 25 anos atrás, quando nós estávamos na fase adolescente, e você veio de uma cidade grande, de São Paulo, para o interior, numa fase de adolescência. Então, como que a minha amizade da minha irmã te ajudou? Será, gente, que ajudou? Olha aí o resultado hoje, né? Eu ando bem hoje em dia. Então, gente, eu fiz o caminho inverso de vocês, né? É. Para a gente poder situar aí quem está nos ouvindo, vocês sempre moraram em Urânia, até os seus 18, 17 anos, né? E eu vim de São Paulo, eu sempre morei em São Paulo. Então a gente tem caminhos inversos, mas a gente veio se conhecer aqui em Urânia. E aí essa amizade foi muito importante porque eu não conhecia ninguém, né? Quando apesar de eu frequentar Urânia desde meus 8 anos, porque meu pai morava aqui e tal, mas é engraçado que a gente nunca se encontrou, né? Apesar de cidade ser pequena, a gente não era amiga. E aí depois, quando eu vim morar em definitivo aqui, na adolescência, a gente se conheceu na escola, né? Eu entrei, vocês já estavam lá há muitos anos, eu entrei, aluna nova na escola, e vocês me acolheram, essas gracinhas, e mais, né, um grupinho que era a gente em 5, né, tá faltando nossas duas amigas, a Ana Lúcia e a Gisele, então a gente fez esse grupo, né, de amigas, que segue até hoje, umas mais afastadas, mas a gente segue amigas, eu e a Ana Lúcia estamos morando aqui em Urânia, vocês em São Paulo, e a gente seguiu essa amizade, muitas coisas, né, nós fizemos juntas, até a questão, terminamos o colegial, depois já fomos para prestar as provas, tal, e daí cada um foi seguindo o seu caminho. Mas essa amizade foi muito importante, tanto é que é duradoura, até hoje a gente cresceu, a gente se formou, a gente casou, a gente teve os nossos filhos, e ainda hoje a gente continua muito forte e trocando experiências. Então, esse é o valor, como a Paty começou aí, o valor da amizade. Qual que é o valor? A gente mede esse valor só no tempo que se conhece também, mas principalmente na qualidade dessa amizade, que é a qualidade que nós temos. Olha, a Pri aí está lá nos Estados Unidos há tantos anos, e ainda assim que a gente não se vê com tanta frequência, mas a gente está conectado, principalmente através da Paty, né, que está sempre aqui anualmente, e a gente vai trocando figurinha, vai atualizando os nossas jornadas, os nossos problemas também, que se cruzam aí, e é muito bacana, eu só tenho a agradecer. Eu acho que é muito difícil hoje a gente ver amizade de tanto tempo, que a gente conseguiu manter, né? E é isso, tanta coisa, né, meninas, que nós vivemos. Nossa, muitas coisas. E você vê que nós viemos dessas fases da nossa vida, né? E compartilhando, né? Nós três
Casamos, fizemos faculdade, casamos, tivemos filhos e a coisa toda ainda foi prosseguindo e a gente compartilhando, né? Uma contando para outra, trazendo uma lente, uma ótica de uma perspectiva diferente com a nossa formação profissional e de vivência. Então você vê como agrega, né? A gente ter e o respeito também pelo olhar do outro. É o que eu falei no pod da semana passada sobre diversidade. Diversidade agrega. E nós somos diversos. Não é porque eu e a minha irmã somos gêmeas idênticas com o mesmo DNA que a gente tem a mesma ótica, a mesma vivência. Não, não. Mas ouvir a opinião da minha irmã, ouvir a sua opinião, ou só um ombro amigo para eu me desabafar de alguma coisa, meu Deus, e muitas vezes a gente não tem o parentesco aparente ou Sim, parente, né? A gente tem sim, mais afinidade, a proximidade, e também sabe menos, vai julgar menos também naquilo que diz respeito ao grupo familiar. Então, às vezes, é mais fácil você desabafar com uma amiga, né? Então, sim. é a importância das relações. E a relação de amizade não é diferente. Né? Como eu prezo Isso, muito a minha relação com a minha irmã, a relação de ter irmãos, a irmã, e ainda mais eu e a minha irmã, por ser gêmeas, é um outro tipo ainda de relação de irmãs, né? Então, tudo isso eu vou apreciando demais. Né? Então, eu dou muito valor, só que tem que ser regado, né? Tem que ser regado, porque tem que ter um certo esforço, né? Porque isso, abandonar também, e não é é, unilateral, né? isso mesmo. Isso mesmo. E outra coisa também, né, que você está falando aí que tem que regar, isso é muito importante, mas também não é a convivência só que fortalece uma amizade, porque se fosse ser assim, a gente não convive diariamente, né? Então, o valor da amizade está realmente no período em que estivemos juntas diariamente, o quanto que a gente fortaleceu essa amizade. Por isso que perdura até hoje, porque a gente precisou se separar por motivos, né? Mesmo eu estou morando aqui em Urano e quase não estou vendo a Ana, então cada um tá trabalhando, então é interessante. Então não é só o espaço físico, mas é o quanto que a gente sabe que a gente pode contar uma com a outra. E quando que a gente se encontra, como que é, né? Que parece que a gente atualiza aquele ano inteiro, né? E parece que a gente estava junta todos os dias. É muito É engraçado. A verdade. última vez que a Paty esteve aqui, nós ficamos, Paty, 12 horas Foram conversando. Você 12 horas e nós estivemos. veio em É, casa, gente, eu que mandá-la embora. Ela veio em casa 2 horas da tarde e foi embora 2 horas da manhã. foi, E nisso, só foi. atualizando as demandas, porque já tinha acumulado muita coisa. E a gente começa a viajar, é muito legal, gente. É, Então, isso, sabe, preenche a gente para a gente passar agora até o meio do ano, se você vier, para a gente atualizar de novo. E, ai, Andréia, só para resumir, então, dessa primeira pergunta, para ver se eu entendi. O ponto que você está querendo tocar é a qualidade, né? É a qualidade do relacionamento amigo. Não é necessariamente o tempo que passa junto, mas é a qualidade. Isso mesmo, a qualidade e também não necessariamente o tempo que a pessoa é amiga de outra, né? No nosso caso, a gente juntou as duas coisas, o tempo, que são muitos anos que a gente está conectado, mas também a qualidade, porque foi muito sincero e muito forte as nossas trocas enquanto a gente esteve juntas, né? Num período que nem foi tanto assim, que a gente ficou mesmo conectadas assim, no mesmo espaço físico, se encontrando todo dia, tal, saindo juntas, mas a maior parte, se a gente for ver da nossa história, a gente está separada, né? é, Se a gente for ver. é. É Então, verdade. Desses todos isso esses que é anos, legal. se eu não me engano, dois
coincidiram da gente ainda, nós Isso. duas estarmos em Urânia e fazendo o colegial da época. Depois a gente já Isso. seguiu rumo à capital. Então, os outros 23 anos foram separadas, Tá. né? Isso, a gente se vendo nas temporadas De de férias. férias, né? Então, assim, Isso. tinha uma regularidade, mas não tinha questão diária. Isso que é interessante também a gente colocar aqui, que tem uma curiosidade, né? A gente veio se conhecer em Urânia, eu era de São Paulo, vim para cá, e vocês já estavam, já sempre moraram aqui. Aí depois vocês foram para a capital estudar e eu continuei, eu fiquei Sim. aqui. E aí, quando a gente se conheceu, a gente descobriu que as nossas famílias moraram vizinhas em São É, Paulo a vida inteira. lembra E a gente não se conhecia. muito. Então, até hoje, a sua mãe mora no mesmo endereço, lá em São Paulo, que é vizinho do apartamento que eu ainda tenho em São Paulo, não moro mais lá. Mas olha que interessante, a gente era vizinho em São Paulo e não sabia, e que mundo pequeno, né? E a gente veio a ser vizinhos aqui em Urânia, porque todo mundo é vizinho de todo mundo. A gente veio se conhecer aqui em Urânia, então a nossa história é muito É, peculiar, gente. Quem que é vizinho em São Paulo e vem se conhecer numa cidade pequena? A probabilidade é é mínima, né? verdade. E, Andréia, deixa agora acionar aqui a Andréia, né, psicóloga. A pergunta que eu tenho, que eu queria que você trouxesse uma reflexão, a ótica, é assim, qual que é o benefício, né, de ter uma amizade na vida adulta? O benefício, o malefício, o valor eu não valorizo essa relação. Ah, depois disso, eu preciso começar a olhar para as minhas relações com a amizade. Então, é isso que eu queria que você falasse um pouco. Sim, um pouco na sequência do que a gente vem falando, né? Na verdade, as amizades, elas são a ampliação das nossas relações iniciais, né? As relações iniciais dentro da família. Então, na verdade, como a gente construiu essas relações iniciais é meio que o modelo que a gente leva para essas nossas relações ampliadas, que são os amigos em todos os seus contextos. E dentro dessas amizades, a gente tem as mais íntimas e próximas, que aqui a gente está retratando através, celebrando, né, essa nossa amizade, e tem as outras amizades, que são um pouco mais distantes, mas que fazem parte também da nossa construção enquanto pessoas e da nossa vida diária, que são, às vezes, os colegas de trabalho, as pessoas que a gente convive, vizinho, com, o contexto que a gente vive. Então, tem as pessoas que a gente conhece, que a gente tem uma amizade, mas a gente não tem uma intimidade, né? E o tanto que a gente vai pesar por um amigo ou outro também tem a ver com as nossas características pessoais, né? Todo mundo procura mais ou menos alguém parecido, apesar da gente ser diferente. Então, aqui a gente tem uma amizade de muitos anos, mas, como você também já colocou, nós somos muito diferentes. Vocês são gêmeas, mas são diferentes, e eu sei disso, eu conheço vocês. E eu também sou muito diferente. Só que a gente, quando a gente se une, aquilo que nos aproxima está relacionado a essa conexão que a gente fez, né, entre nós, que são esses pontos chaves que a gente encontrou uma na outra, que foi apoio, foi algumas coisas que se confluem do jeito que a gente pensa, as nossas histórias de vida. Hoje, na fase adulta, já os nossos parceiros, que também acabaram sendo amigos. Então, é uma coisa que vai conectando a outra. Mas a amizade na nossa vida como um todo, e na vida adulta, ela tem muito a ver como a gente estabeleceu essas nossas relações iniciais. Então, a gente tende a reproduzir também esses modelos, né? Por isso também, né, que existem amizades que não são legais, que também, como não tem relacionamentos que são tóxicos, também tem amizades que são tóxicas, que não são legais, que são abusivas. Tem pessoas que invadem o nosso espaço, a gente também pode ser essa pessoa que invade o espaço do outro. Então, é uma relação como as outras que a gente tem. E ela também diferencia nesse grau de intimidade, né? Eu acho que a gente não pode, eu, pelo menos também nem deveria, né?
ter muitas amizades íntimas. São poucas, a gente conta aí nos dedos. Agora, amigos, a gente tem muitos. Colegas, pessoas com quem a gente convive, compartilha, dadas situações, mas a intimidade realmente, assim como a família, ela é mais restrita. Eu acho Então, que... eu tenho uma pergunta, Andréia. Então, como você falou que o modelo das nossas amizades na fase adulta, ela tem a ver com as primeiras relações dentro da família. Então, isso aqui é termômetro para mim. Se eu hoje não tenho muitas não tenho nenhuma. Eu sou uma pessoa difícil. Na verdade, isso serve de termômetro. Então, eu deveria, não é o outro, a outra que é difícil, sou eu. Então, eu deveria voltar os meus olhos para a infância e ver como é que é a minha relação com a minha mãe, com o meu pai. Por que que eu tenho tanta dificuldade aqui que está refletindo aqui? Então, isso aqui é um espelho para mim. Olha, verifica o você, né? Por que que você não tem Isso nenhum... também. Hã? Isso. É isso mesmo, é um termômetro, é um espelho, né? É, que a gente é difícil, a gente sabe, né, Paty? A gente não é fácil de lidar, não. Ah, fala por você. Não, pô, tô falando por você, que cada um fala do outro, por favor, né? Não vem um, vai falar de mim, vai falar de você. Ai, meu Deus. Que é difícil, não é Tá difícil. bom, eu Mas sou apesar a disso, ó, Raquel. você conseguiu aí pelo menos duas amigas, sua irmã e eu, já tá bom, né? Já mostra que de alguma forma você conseguiu nutrir aí coisas boas, né? E eu também, ó, porque tirando vocês também não tô vendo grandes amigas que eu tô tendo, não. Mas é isso, Paty, sim, a gente é o espelho, sim. É, e é importante, a gente se reconhece através do outro, então a gente também não tem como viver sem se É, relacionar. Como a gente se relaciona, tem sim as influências dessas relações iniciais e tem muito a ver com a personalidade de cada pessoa. Você vê, tem pessoas que são muito mais expansivas, tem pessoas que têm dificuldade de fazer amizade, tem pessoas que têm dificuldade de manter amizades. Então, não vamos colocar toda essa conta só nessas... É um contraponto, né? Uma balança de questões nossas, da nossa personalidade, pessoais. e também de toda essas pessoas que conviveram com a gente, principalmente os nossos pais aí nas relações iniciais e tal. Mas, é claro, como eu trabalho com psicanálise, eu também valorizo muito as questões internas, né? Como que a gente contribui para isso. Então, quando você falou, ninguém gosta de mim, eu não tenho amigos, então vamos também olhar, porque a gente está contribuindo para isso. Ou, eu tenho amizades só interesseiras, as pessoas só me sugam. Também olhe também o que você está contribuindo para isso também. Porque às vezes você tem uma dificuldade de impor limites também, né? Isso é interessante. Então a gente precisa sempre ter essa autoanálise. E então, só que a gente precisa do outro, né? Ninguém consegue viver sozinho. Você pode até tentar, né? Vive lá, mas você vai ter prejuízos emocionais, não só sociais, principalmente emocionais, porque você precisa compartilhar com alguém. Mesmo que minimamente, você tem que compartilhar alguma André, eu coisa, vou né? aproveitar aqui, é uma pergunta, aproveitar que eu tenho psicóloga na minha frente aqui. Andréia, nisso que você acabou de falar, então o que me veio foi, você falou que todo relacionamento, igual minha irmã falou, é um espelho, a gente é um termômetro, a gente tem que prestar atenção também em gatilhos. Seriam os gatilhos que aquela pessoa que manifesta em mim, aí eu preciso falar, peraí, por que que ela tá me sugando tanto? Eu coloco. Então seria isso? As pessoas têm que prestar atenção no gatilho que a outra te causa, aí você vem internamente e analisa? Isso, talvez isso que você está dizendo, vamos ver, esse gatilho que o outro me provoca, talvez seja um caminho para eu entender mais sobre como eu funciono, é isso? É isso. Seria isso. Mas esse caminho é bom. Acho que dá certo desse caminho. Eu acho que é claro que tem coisas que são do outro mesmo, não tem nada a ver comigo.
Mas para a gente conseguir fazer essa diferenciação, a gente tem que ter um bom grau de autoconhecimento, né? Porque na relação com o outro, por que que é complicado? Porque tudo do outro afeta a gente, de alguma maneira. E o quanto mais fortalecido com quem a gente é e com aquilo que a gente sente, e quanto mais a gente se conhece, a gente consegue um maior grau diferenciar aquilo é dele e isso é meu. Nossa, Então, por isso que é ótimo importante ponto que você a tocou. gente ter esse autoconhecimento, né, gente? Autoconhecimento, leia-se análise, né? Vamos Uhum. fazer análise pessoal, vamos deitar no divã, vamos procurar aí as profissionais que lidam com esse autoconhecimento, porque é só assim, né? Você não vai se autoconhecer no Claro, e Google, né? Você pode ler muitas coisas, interessante e tal, através da amizade a gente também se reconhece, porque nada como um amigo que realmente nos conhece para dar aquele toque ou falar, né? Ou você, nossa, você faz isso que eu te conheço, você é difícil mesmo, você não sei o quê. Então, e a gente ouve, porque não dói tanto quando é um amigo, é igual quando é uma mãe, um parente. Agora, vai alguém que a gente não tem amizade falar alguma coisa da gente. Aquilo dói, porque né, a gente fala, poxa, a pessoa não me conhece. Às vezes é até verdade, mas o valor de você ter uma pessoa próxima que te conhece, que te dá esse toque é muito importante. Mas essa pessoa é sua amiga, é sua mãe, é seu marido. Não é o seu analista. O seu analista, então, ele é uma outra pessoa que vai poder falar sobre você de uma maneira diferente. Então, essa tá a diferença de você procurar um profissional. Porque ele vai te conhecer também através da relação que vocês vão ter, mas ele vai te falar de um outro jeito, técnico, e talvez um jeito que você nunca ouviu, que vem contribuir com essas outras pessoas que também te dão toques, né? Mas às vezes elas te dão toque e às vezes nem era daquele jeito, ela dá do jeito que ela sabe, tentando ajudar, mas o profissional é sempre um complemento necessário, gente, porque qual que é o nosso grande trunfo da vida adulta? É poder ser quem a gente é. E poder ser quem a gente é, isso tem um preço. sim. Um preço que a maioria de nós, infelizmente, não está querendo pagar. Uhum. Porque ser quem a gente é tem a parte boa e tem a parte ruim. Que a gente tem que aceitar, melhorar no que dá, mas aquilo sou eu preciso ser quem eu sou. Então, esse é um preço que, infelizmente, hoje, no mundo que a gente vive, as pessoas cada vez menos estão querendo pagar esse preço. E cada vez mais, em contrapartida, cada vez mais é necessário que se pague esse preço para as nossas gerações futuras aí. A gente está vendo que a conta ela vai vir cara. Já Isso. tá, né, cara? Já está cara. Nossa, eu amei essa sua colocação agora. Também. O conhecimento é muito importante, como você nos acompanha, Andréia, toda semana aí, você vê como que eu e a minha irmã, a gente bate nessa tecla. O 2 em 1 é só isso, é de mulher para mulher, é de mãe, é de amiga para amiga, de irmã para irmã. A gente quer mostrar que o autoconhecimento é o caminho. E procure ajuda profissional, psicólogo, o que seja. Isso é verdade. Vai Porque depois, né, Pri, fica tentando fazer análise de graça com as amigas, né? Complicado isso daí. falando para mim e para minha irmã. Ai, Olha, tô falando para você, mas querendo recair nela. Sabe aquela indireta? que tava fazendo análise no final do ano. Não sei, não conheço, não sei não sei de ninguém. Mas tá vendo, a amizade é pra isso, a gente tem que trocar, gente. Porque a gente ri, a gente chora, mas a gente tenta se ajudar. É muito legal. É importante não levantar esse tema, né? Eu falo características assim, de cada uma, não, a gente vai pular isso, né? eu falo assim, gente, ninguém precisa caminhar sozinho essa vida. A gente pode caminhar e ir para a nossa jornada pessoal com pessoas ao nosso lado, né? Sendo elas profissionais, sendo elas consanguíneas e não consanguíneas, né? Então a gente não deve, não precisa caminhar sozinha.
Por isso que o intuito também desse podcast é criar uma comunidade de profissionais, por isso que a gente quer trazer profissionais falando o que a minha irmã a gente já fala, né? E se apoiar, né, na gente. Então pergunte pra gente, eu tenho um leque de profissionais, né, de várias áreas, e o que a gente precisa é isso, se interessar, né, se interessar-se a se curar, a se conhecer e pôr a se fazer, né? Pagar o preço, vamos dizer assim. Né? E é E isso. eu acho bem resumido aí. Eu acho que a gente não precisa caminhar sozinha. Essa eu acho que fecha bem essa nossa conversa de hoje. Caminhe, mas também escolha com quem caminhar. Isso também é importante. Né? É um clichê aí que a gente ouve, mas faz muito sentido que mais importante do que o caminho é com quem você caminha, né? E isso faz muito sentido. Por isso que eu acho que tem que ser selecionado essas pessoas que caminham com você. Não dá para você caminhar com todo mundo. Então, selecione e escolha as pessoas que realmente te tragam alguma coisa de bom, uma troca, né? Que tenha realmente uma preocupação nessa relação. E quando a gente fala de troca, a gente, em absoluto, está falando em questões financeiras, não é sobre isso. A gente está falando em trocas afetivas, que hoje essa é a mais valiosa que tem. Quem que contribui com você, né? Que pode te ajudar a seguir, né, nessa sua caminhada de uma maneira mais leve. Então, esteja com essas pessoas. Seja ela, como vocês falaram, da sua família, seja ela o seu parceiro, ou seja ela amigos, né? O valor de uma amizade, o quanto que a gente tem que dar graças, né, por uma amizade valorosa na vida da gente. E eu só tenho aqui a agradecer vocês por essa amizade de tantos anos que a gente vem aí seguindo, né, gente? Muita saudade mesmo, mas assim, o coração cheio. Andréia, mesma coisa daqui, desse lado, é que a gente se vê logo. Gratidão. Sim, você está devendo essa vinda aqui para a gente ficar 20 horas, a gente tem que bater a Paty para ela ficar com raiva e querer ficar mais. Você vai vir porque você já está mais tempo que a gente não se vê, então a gente vai ficar 24 horas. Ela ficou só 12. Eu trago. Ai, Andréia, gratidão, obrigada pela nossa troca, né? E é isso, pelo seu conhecimento, pela sua disposição e disponibilidade, por sempre me receber na sua casa em Urânia, quando eu vou lá anualmente, o seu filho, o seu marido, obrigada por tudo. Eu sei que o Fabião, né? Nosso amigo do coração, né? Manda um beijo para ele também, o Fabião, gente, o marido dela. Meu grande amigo, gente. Como que a gente é amigo, né, Paty? Vocês são mais amigos do que nós duas. Tem ironia nessa frase. Tem ironia. Não. Eu mando um abraço pro prefeito, pro Márcio, nosso amigão. Com certeza. Uhum. Ele já está aqui convidado para uma próxima série de vocês. Então, gente, duas curiosidades. Eu e a minha irmã somos amigas do Márcio antes de você. Ah, é verdade, tem esse detalhe. Vocês não avisaram ele? Não. Sobre mim? Vocês deixaram o coitado seguir, gente? Sim, a gente ficou de bico calado. Deixa ele estrupiar aí com ela. Sim. Deixa ele se ferrar. É verdade, vocês conhecem ele antes de me conhecer. Olha só que interessante, verdade. Que coisa legal. A gente fez karatê juntos em Urânia. Verdade, você batia nele, eu lembro disso, ele contou. Que bom que ele já fez aí. Ai, gente. Então, meninas, que delícia. Também vai vir.
E a gente vai ver aí o tema de... O tema eu já tenho, né? Ele já sabe o tema, mas tudo bem, não vou divulgar aqui ainda. Espero que não seja aquele que você me passou, viu? Senão você vai ver. Ai, Obrigada, André. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigada. Até a próxima. E que a gente possa se ver em breve aqui pessoalmente, tá bom? isso, tá bem. Muito Beijo. Beijo. obrigada. Tchau. Tchau.